Estamos de volta com Programação Nacional. E hoje nós estamos falando, o assunto é sobre abusos sexuais na igreja. Eu estou aqui conversando com o padre Paulo Gonzalez. Padre, a gente colocou um VT no bloco anterior, né, com o Papa falando que condena esses abusos e pede uma ação mais enérgica da igreja em relação a isso. Mas parece que esses casos estão aumentando ou é só a impressão nossa da mídia? É que estão vindo à tona, né? Porque o povo está mais esperto com relação a isso e tem muitas pessoas denunciando. E essa denúncia deve, de fato, acontecer. Aliás, um dos pontos que o Papa coloca depois, juntamente com aqueles que ele se reuniu na cúpula, é que se crie em cada diocese realmente um organismo que possa ouvir aqueles que foram bulinados sexualmente para que se mova um processo. Então, a possibilidade de rever essas feridas que estão no emocional das pessoas e que estão levando a viver uma vida totalmente desorientada. É aquilo que nós estávamos falando. Até então não se tinha tão claro diante de si essas possibilidades. Por exemplo, eu sei de casos de bispos que transferiram padres que tinham uma certa dificuldade, né, na sua área sexual e que acreditando que na força da oração, a transferência, e que isso ia mudar de fato a maneira de ser do padre, mas não mudava. Tanto que uns anos atrás um bispo na França fora condenado e fora preso porque ele sabia da situação do padre e transferiu o padre de um lugar para outro. Ele sabendo que ele Bispo tinha... de Lyon, né? Como que é? Bispo de Lyon. Sim, isso. Para ser mais claro. Aí o que aconteceu com ele? Ele foi preso porque ele era conivente, quer dizer, ele estava na mesma situação. Então, de repente, para ver a seriedade que nós estamos tomando hoje. Porque aquilo que eu estava falando, né? A realidade perversa é a realidade pela qual o sujeito, ele não aceita normas, não aceita leis, né? Então, normalmente, como eu falei, ele tem uma recusa, que é um mecanismo de defesa dele. E essa recusa, ela se dá justamente porque ele sabe que existe, mas ao mesmo tempo ele nega que existe a lei que proíbe certas situações pelas quais devemos viver não só de maneira social, portanto, conviver com os nossos pares na sociedade, mas também saber que existe um estado pela qual ele deve exercer o seu celibato. Dentro da sua liberdade, ele escolheu viver isso. Uhum. Então, de repente, o que está acontecendo, né? Talvez ele não está sabendo sublimar, porque a sublimação é um mecanismo de defesa também. Tem até um padre jesuíta que escreveu em cima da tese dele de doutorado, saiu até um livro muito bonito chamado Crer Depois de Freud. Muito interessante o livro. E uma das citações e situações que ele coloca, ele vai dizer num artigo, baseado um pouquinho nessa explicação dessa sua tese, que a sublimação é para quem pode, não é para quem quer. Então tem muita gente que entra justamente por causa da situação aonde vai encontrar-se com situações que vão lhe trazer prazer, que vão lhe trazer justamente uma situação que ele possa se realizar, porque o sintoma do perverso é o prazer. E jamais, e não adianta tentar falar assim, olha, você é um perverso e nós vamos levar você para a clínica para repensar os seus valores, os seus sintomas. Ele não vai. Jamais um perverso irá para uma clínica. Padre, eu ia até perguntar isso, mas espera aí, na igreja não existe um trabalho com os padres, por exemplo, padres que já são, na verdade, já identificados com esse tipo de problema e são afastados da sua função e levados para uma clínica para fazer esse trabalho terapêutico ou sei lá o que. Então, é isso aí, um trabalho terapêutico, mas só que não existe trabalho com o perverso. O perverso jamais ele vai falar dos sintomas dele. Ele não tem culpa. Não existe culpa. Ele não sente culpa? Não sente culpa. A culpa sentimos nós que somos neuróticos. Nós sentimos culpa, mas os perversos não. Eles não adianta você, o perverso não tem cura. Essa é a grande verdade. Nossa. Não tem. Porque ele ela não sente remorso em praticar o ato? Não, ele não sente. Ele não ama, Júnior. Ele é o amor, ele tem que ser amado, né?
Se você parar para pensar, eu estava até pesquisando aqui alguns sintomas da perversão. Veja bem, ó. Ele é o melhor, ele manipula, ele é chantagista, ele tem uma sedução excessiva, ele tem impulsividade, ele pratica mentiras o tempo todo, ele transgride normas, regras, ele tem práticas sexuais consideradas como desvio, ele tem jogos psicóticos, né, que esbarramos a psicose fora da realidade, desejo de poder, o status, né, essas pessoas que têm um desejo de poder, têm excesso, todo excesso no fundo, o que está mostrando? Que está faltando. Né? Se você tem um excesso de comportamento, de querer ser, né? Tem pessoas que têm um excesso de confiança em si mesmo e só vive fazendo burrada, porque no fundo o vazio está do lado, né? Quer dizer, no fundo você cria um mecanismo para tentar superar esse vazio que você é, porque quem está tranquilo sabe que é limitado e consegue conviver com os limites, né? Ele tem um psiquismo primitivo, ele agride não só a si mesmo, mas agride também os outros. Então, veja bem a estrutura do perverso. Então, quando ele vai para a clínica, se tem algum que aparece na clínica, ele não vai para trabalhar os sintomas dele. Ele vai trabalhar alguma perda que ele não está conseguindo lidar com ela. Mas, que estabeleça a culpa, olha, eu fiz algo que eu não deveria ter feito, não. Tanto que eu falava que há um narcisismo de morte que para todos irão ser pegos, eu nunca serei pego. Nesse sentido, essa é a mentalidade. Você pode ver, tem muitos casos de padres que estão detidos hoje, estão presos por motivo de pedofilia. Isso não iria e não seria o suficiente para outros dizer, não vou fazer mais, não vou praticar. Não, mas para eles não têm essa mentalidade. É uma mentalidade totalmente distorcida da realidade, na qual a lei jamais me pegará. Ninguém vai me... Eu estou acima da lei, porque eu sou a lei, né, nesse sentido. Eu não amo e não respeito. Então, você vê uma criança sendo bulinada sexualmente, aí de repente você como neurótico, você como que esbarra essa situação, você fala, não, isso não é possível que possa acontecer. Você entra num processo onde você quer reparar essa situação, né? Reparar justamente uma situação que está gerando um trauma imenso dentro da pessoa. Agora, para o perverso, não. Para ele... E o que faz que essa pessoa, nesse caso, que é perversa, ela não sente remorso? A cura provavelmente é difícil, não tem? Como é que é muito difícil. Trancamos ela dentro de um quarto, fechamos a chave e deixamos lá? Então, Júnior, é aquilo que o Papa está fazendo. Você não pertence mais à instituição. Não se trata de perdão. Não, você é perdoado, tá bom, você fez o seu erro, acho que vale a pena você se penitenciar, se ele tem condições de penitenciar, porque ele não tem culpa. Então, ele vai dizer, olha, Deus é que pode te perdoar, mas na instituição você não pode ficar. Mas aí vão falar assim, mas a igreja é misericordiosa? Sim, misericordiosa. Deus é misericórdia infinita, e aí? Sim, Deus é misericordioso, mas na instituição ele não pode ficar porque ele vai reincidir. A reincidiva vai acontecer, ele vai voltar a fazer o mesmo delito. Ele vai voltar. Por quê? Porque ele não tem condições de repensar algumas coisas. Como eu falei, ele vai para a clínica para pensar algumas situações pelas quais ele está fazendo algumas perdas, está lhe trazendo uma certa angústia, algumas coisas assim. Mas com relação àquilo que ele tem feito, não. Para ele não tem nada de errado, ele continua sendo... São situações... Por exemplo, uma das estruturas é uma situação sádica masoquista, por exemplo. Porque o masoquista, ele é perverso, mas ele talvez tenha uma atitude um tanto de perversividade, quer dizer, ele pode judiar de si mesmo, mas talvez ele não judie de ninguém, porque o masoquista gosta de sofrer. Então, talvez ele prejudique a si, mas não prejudica a ninguém. Então, seria uma prática só de uma perversão. Então seria uma permissividade, né? Que é diferente da perversão em tal e como qual. Deixa eu falar uma coisinha para você. O Bion, que fora um grande psicanalista inglês, ele dizia que todos nós temos um PPP, que é uma parte psicótica da personalidade. Todos nós temos um pouco de perversão, todos nós temos um pouco de neurose e temos um pouco de psicose. Todos nós. Quando você tem um colega que para você talvez seja alguém que é uma pedra no sapato,
Se ele é mandado embora, você tem uma certa vibração interior. Ai, que bom que ele foi mandado embora. Ainda bem. É uma atitude perversa, mas não significa que você seja perverso. É como alguém que começa, fulano está me perseguindo, ele tem ciúme, ele quer puxar meu tapete, não sei. É uma atitude psicótica, porque é uma atitude de alguém que está sendo perseguido, né? Uma atitude persecutória. Alguém está me perseguindo, alguém quer me destruir. Pode conversar com um esquizofrênico. Ele ouve voz, todo mundo quer destruí-lo, né? Então, há uma estrutura na nossa personalidade que muitas vezes nos leva a agir dessa forma, mas é diferente daquele que é perverso mesmo, né? Porque o perverso não tem como mudar. Aí a misericórdia de Deus quando acabar essa vida terrena e ele for para outra realidade. É como você vê um perverso na realidade social. Ele é sociopata, ele é psicopata, ele é capaz de criar situações desesperadoras para muita gente, mas ele não tem arrependimento nenhum. Ele acha que ele está correto. E ele tem um poder de convencimento muito forte. Terrível, terrível. Você falou uma coisa importantíssima agora, porque o perverso, ele não tem culpa, mas ele provoca a culpa nas pessoas. As pessoas que têm dó dele depois. Ele provoca com que as pessoas, ele cria uma situação, fala, não, ele é tão bonzinho. Como aconteceu talvez algum padre que tenha cometido alguma situação e um bispo perdoa, eu estou defendendo esse bispo até, porque o cara chega ali, ele diz assim, seu bispo, eu estou errado, eu não quero fazer isso. Ele provoca algo que mexe com um psiquismo, um vitimismo, né? E que, não, tá bom, então vamos superar tudo isso, você vai fazer penitência, você vai fazer um tratamento, aquela coisa toda. Eu lembro de um padre que uma vez foi orientado por um bispo e ele tinha uma atitude perversa muito grande. Eu lembro muito bem disso porque um dia ele chegou a falar para mim, eu falei, como que vai indo as suas análises? Ele falou assim, eu não preciso fazer análise, quem tem que fazer é o bispo. Eu dei risada, né? Então, só para você sentir um pouquinho, ele estava fazendo porque ele estava obedecendo uma norma, mas não que ele tivesse necessidade de repensar os valores dele, porque para ele está tudo muito normal. Ele não percebe o que ele está fazendo. É por isso que muitas vezes as vítimas dos abusos, elas não conseguem falar, elas não conseguem relatar o fato, porque na verdade a culpa fica para cima dela? Sim, veja que interessante isso, né? Porque o sujeito recalca de uma certa forma aquela ferida que ele não consegue falar, porque isso traz a ele sintomas que mexe com todo a sua realidade psicossomática, né? A sua realidade psicossomática, desculpe. Então, o que acaba acontecendo? Então, ele prefere não falar certas coisas. Como muitas crianças que hoje me procuram e que foram abusadas sexualmente por tios, né? Ou por tias, né? Mas normalmente quem provocava mais o bullying normalmente a parte masculina com relação a crianças, né? Seja menina ou seja menino, às vezes acaba acontecendo. E que eles acabam ficando quietos, né? E se chega a falar para a mãe, às vezes a mãe não acredita e prefere não acreditar do que justamente conviver com certas situações. Se eu for narrar aqui para vocês as coisas que a gente convive, de um pai que bulinava sexualmente a sua filha e ela casou justamente para sair de casa, porque o pai a procurava sexualmente todos os dias. Ela contou para a mãe não acreditou, bateu nela ainda por causa dessa mentira que ela estava fazendo, porque o perverso vai dizer que não. Não, imagina, essa menina está inventando, né? E é mentira dela, jamais iria fazer uma coisa dessa com uma filha minha, como que pode? E aí o diálogo parece que ser persuasivo, né? Ele convence. Imagine como que o seu pai vai fazer isso, uma coisa com você. E eu sei de situações assim, que até a pessoa acabou fazendo um casamento nulo, porque o primeiro que apareceu, ela quis casar para ficar livre da situação do pai, né? Nossa. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, gente, a gente volta já.